atormentado por um espírito maligno. A Bíblia declara: um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos meus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Por falta de profecia, o povo embaixo faz do milho um bezerro de ouro e se prostra diante dele e se perde. Por falta da profecia, porque a profecia está no lugar alto, está no monte, Jesus está no monte, com Pedro, Tiago e João, mas embaixo a multidão está perdida. O Espírito agita este menino e o convulsiona, e o menino espuma e deita por terra, e o menino é humilhado. Por falta de profecia, o povo se corrompe. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas os discípulos, por falta da palavra profética, não conseguem expulsar o Espírito. E aquela situação perdura até Jesus descer do monte e, no Espírito da profecia, ordenar ao espírito maligno que largue o corpo deste menino e restaure essa família. Queridos, queremos hoje olhar para essa geração e perguntar: onde está o Espírito da profecia? Queremos olhar hoje para a nossa sociedade e perguntar: onde está o Espírito da profecia? Porque na experiência de Moisés, enquanto Moisés não descia para trazer a palavra, o povo estava perdido, adorando os seus deuses. Moisés precisou descer, precisou trazer a palavra e trazer freio para um povo que estava desenfreado por causa de uma liderança. Nesse caso, nós falamos de Arão, que estava embaixo, que não soube resfriar o povo e que não soube trazer a palavra profética para trazer direcionamento a um povo que estava sem freios. Jesus precisou descer para lidar com o histórico de uma ausência da palavra profética, que estava produzindo famílias desesperadas, espíritos malignos que estavam entrando nas casas, atormentando os filhos, prejudicando as famílias, deparando-se com discípulos que, embora fossem íntimos de Jesus, mas diante daquele caos não puderam fazer nada, mas eles não puderam expulsar aquele espírito maligno. Hoje eu quero desafiar os irmãos para beberem da palavra profética, para descerem do monte com a palavra, como Moisés desceu do monte com a palavra, como Jesus desceu do monte da transfiguração com a palavra, para lidar com uma geração sem freio, para lidar com uma geração perdida. Hoje eu quero desafiar a igreja a descer do monte da transfiguração, porque é no vale, em nome de Jesus, que as famílias estão perdidas, sem direcionamento, porque é no vale que os espíritos malignos estão atormentando crianças, estão atormentando adolescentes, estão atormentando jovens. Eu quero desafiar a igreja a descer do monte com a palavra, não mais escritas em tábuas de pedra, mas com a palavra escrita nas tábuas de carne do coração. Quero desafiar a igreja a descer do monte Sinai, quando olhamos para Moisés, ou a descer do monte da transfiguração, quando olhamos para Jesus, para descer ao vale onde as famílias estão cansadas, sem pastoreio, sem direcionamento, sem luz para os seus caminhos. Quero desafiar a igreja a descer do monte e começar a entrar nos vales das famílias, nos vales solitários em que muitas pessoas se encontram hoje, para trazer a palavra profética, a palavra de
Deus que traz direcionamento, porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Eu quero desafiar a igreja nestes dias a entrar em todos os lugares, a entrar na prefeitura, a entrar na Câmara Municipal, a entrar nos hospitais, a entrar nos presídios, a entrar na antiga FEBEM, que hoje é Fundação Casa, a entrar nos asilos, a entrar nos orfanatos, a entrar nos vales solitários em que as pessoas se encontram, porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Eu quero desafiar a igreja a descer do monte da transfiguração, a descer do monte Sinai, para entrar nas empresas, para entrar no comércio, para entrar nas ruas, para entrar nos lares, para entrar nos becos, para entrar nos grandes condomínios, porque não havendo profecia, o povo se corrompe. A palavra profética traz esperança. A palavra profética gera sonhos. Meu amado, talvez você, ao visitar a sua cunhada, ao visitar o seu avô, ao visitar os seus entes queridos, você entra naqueles ambientes por uma questão de paixão da família, você vai visitar a sua família, mas muitas vezes você não vê a hora de sair de lá. Porque ao visitar os seus entes queridos, você encontra um ambiente muitas vezes tenebroso. E por que é tenebroso? Porque não havendo profecia, o povo se corrompe. As teias de aranha começam a ocupar o lugar, porque as pessoas vão passar do tempo não havendo profecia, não havendo esperança, não havendo luz. Elas ficam doentes no físico, elas ficam amarguradas na sua alma, elas perdem a esperança e perdem a motivação até mesmo de limpar a casa, de abrir as janelas. Elas começam a perder a esperança de continuar a viver. Não havendo profecia, o povo se corrompe. As velhas estruturas vão tomando lugar e as pessoas ficam enrijecidas, doentes, cansadas, exaustas. Mas, meu amado, o Senhor nos desafia a sair do monte do nosso culto de domingo pela manhã, do monte da nossa transfiguração, ou do culto da noite, ou da nossa experiência em célula. O Senhor nos desafia a sair do nosso monte Sinai, ou do nosso monte da transfiguração, para descer aos vales onde as pessoas que já não sonham mais possam começar a sonhar a partir do contato que começam a ter comigo e do contato que eles começam a ter com você. Porque não havendo profecia, o povo se corrompe, fica doente e se perde nos caminhos da vida. Diga para o seu vizinho: desça do teu monte Sinai, em nome de Jesus. Diga para outra pessoa: desça do seu monte da transfiguração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas eu queria voltar com você para Provérbios, capítulo 29. Porque a profecia tem alguns desafios. Provérbios 29, versículo 18, que é o texto base dessa mensagem. Provérbios 29, versículo 18: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Nós lemos duas passagens bíblicas que falam sobre a necessidade de descer, porque se a profecia não sair do monte e não entrar em contato com o vale, o povo se corrompe, o povo fica desenfreado, e isso será para a vergonha dos nossos inimigos. Se não